Obrigado, Senhor, por mais um ano que o Senhor nos concedeu, por estarmos vivos e podermos te louvar. Obrigado, Senhor. Obrigado pela sua misericórdia, obrigado pelo seu amor, obrigado pela sua graça que nos tem sido dada abundantemente para podermos vencer todas as coisas. Pedimos uma coisa, Senhor, nesse começo de ano, que o Senhor aumente mais em nós a nossa fé, aperfeiçoe a nossa fé, aumente a graça, Senhor, para podermos vencer todas as coisas, e o teu amor, para podermos amar uns aos outros, como o Senhor nos amou. Abençoa a tua igreja, abençoa o coração de cada irmão, abençoa a tua palavra. Fala, Senhor, aos nossos corações nessa manhã. Obrigado, Senhor. Amém. Meu irmão, Jesus é o nosso Senhor. Nós vamos aqui dar uma continuidade à mensagem anterior, que fala sobre o espírito da iniquidade. Um assunto muito extenso, complexo e até mesmo controverso, né, entre os filhos de Deus. Mas eu queria ter o mesmo sentimento de Paulo quando ele escreveu a primeira carta aos Tessalonicenses. E nós vimos que a igreja em Tessalônica, quando Paulo escreveu essa carta, era uma igreja nova, né? E Paulo não pôde permanecer ali muito tempo por causa das perseguições, mas ele estava sempre orando e sempre preocupado com a igreja, com os ensinamentos, com a vida dos irmãos ali em Tessalônica. Então, Paulo escreveu essas duas epístolas para essa igreja, primeiro para encorajar os irmãos e depois para também tentar corrigir alguns pontos da fé dos irmãos, né? Queria ler um versículo de 1 Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 9, que diz: pois que ações de graças podemos tributar a Deus no tocante a vós outros, por toda a alegria com que nos regozijamos por vossa causa diante de nosso Deus, orando noite e dia com o máximo empenho, para vos ver pessoalmente e reparar as deficiências da vossa fé. É evidente que Paulo, quando saiu de Tessalônica, ele não pôde falar de toda a verdade para os tessalonicenses, mesmo porque falar toda a verdade é algo que demoraria bastante tempo, e até essas verdades estarem incorporadas nos irmãos levaria algum tempo. Mas Paulo falou aquilo que foi essencial, mas algumas coisas ficaram, né, talvez não tão arraigadas, ou talvez ele não pudesse ter tempo para dizer mais sobre essas verdades. E ele então fala que ele queria ver os tessalonicenses de novo, né, para primeiro ter a alegria em vê-los e depois tentar reparar as deficiências da fé dele. Por que Paulo falava sobre isso? É porque esses irmãos estavam sofrendo, né, por causa da debilidade da vossa fé, de alguns aspectos que não foram completamente vivenciados por eles ou internalizados por eles. Quer dizer, a fé que Paulo chegou a falar para eles sobre, a fé não foi constituída dentro deles adequadamente. E eles estavam sofrendo, né? E aqui, nós dando continuidade à mensagem sobre o espírito da iniquidade, vamos ler o capítulo 2 de 2 Tessalonicenses,
em que ele diz para os irmãos, né? Irmãos, no que diz respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e à nossa reunião com ele, nós vos exortamos a que não vos demovais da vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se procedesse de nós, supondo ter chegado o dia do Senhor. Então, os irmãos aqui estavam sofrendo, né, porque haviam aqui espírito enganadores, né, palavras proféticas erradas, epístolas, talvez alguns aí com fake news, né, dizendo que a epístola era de Paulo, né, e estava causando dificuldade nos irmãos. Por que estava causando dificuldades? Porque eles tinham deficiência na vossa fé, na fé deles. A palavra, a verdade com que Paulo tinha falado ainda não estava sendo suficiente para fazer com que os irmãos permanecerem na sobriedade e na paz. Por isso, irmãos, que a palavra, a verdade precisa sempre ser falada e constituir a base da nossa fé. E aqui ele dá continuidade: ninguém de nenhum modo vos engane, porque isso não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia. Os irmãos estavam sofrendo porque achou que a volta do Senhor já tivesse acontecido, né? E aqueles que morreram iam ficar, não tinham esperança. Por isso Paulo falou todas aquelas outras coisas, né? E nós já vimos nas mensagens anteriores, ou na mensagem anterior, sobre todo aspecto da volta do Senhor, que nós não vamos entrar em detalhe aqui. Os irmãos, depois, nós vamos ter que ir ruminando essas palavras até que isso fique muito claro para nós, irmãos. Mas aqui ele está dizendo, olha, eu quero dizer uma coisa para vocês. Ninguém engane vocês, porque isso não acontecerá que sem primeiro venha a apostasia, né? O que é, na verdade, essa apostasia? A gente já viu, né, que a apostasia é o desvio das verdades bíblicas, né? É o abandono da fé. Então, irmãos, o que está acontecendo hoje, também nós vemos todos os fatos, né? Deus nos fala através da palavra e também Deus nos fala através dos fatos, né? Os sinais, Deus está nos falando sobre isso. E aqui fala que, trazendo para nós, né? A volta do Senhor está próxima, mas ela não acontecerá antes que venha o quê? A apostasia. Eu creio que essa apostasia é o cume essa palavra, né? Apostasia, que é o desvio, o abandono da fé, mas essa apostasia aqui já é o cume, tá, de todo esse desvio. Eu li aqui numa tradução que diz que apostasia é uma revolta agressiva e culminante, na verdade, um evento, tá? Contra Deus, é uma manifestação plena contra Deus, certo? Então, assim, abrindo um caminho para o aparecimento do homem da iniquidade. A gente sabe que iniquidade é a falta de lei, é a falta de referência, né? Então, irmãos, nós estamos caminhando para um tempo em que a apostasia, esse evento vai acontecer de forma cabal, culminante, que é uma declaração da verdade da humanidade que é contra Deus. Os fatos estão acontecendo, a apostasia está entrando, né, no mundo, tá certo?
E na igreja, claro, principalmente na igreja, que é para tirar a fé dos filhos de Deus. E aí é que nós precisamos, então, conhecer a verdade, estar solidificado na verdade, e para que a gente possa, né, ter as deficiências da nossa fé reparadas e nós não sofrermos, não ficarmos agitados, né, e tentar demover, né, com facilidade, ou tentar devolver da nossa mente, né, na verdade, demover, eu estou falando de devolver, mas de demover da nossa mente tudo aquilo que nós aprendemos, né? Então, nós precisamos estar claros de que todas as circunstâncias que nos cercam, irmãos, para causar a apostasia, tá certo? Uma declaração máxima e culminante contra Deus. E essas coisas, irmãos, elas estão acontecendo, sutilmente acontecendo. Hoje, as pessoas estão se posicionando. Há 10 anos atrás, as pessoas não tinham coragem de falar o que elas falam hoje, de se posicionarem contra tudo aquilo que é de Deus. Tinham receio, mas hoje as pessoas intelectuais, os políticos, enfim, principalmente os políticos, né, eles estão se posicionando contra Deus. Eu queria continuar lendo aqui, dizendo que primeiro vem a apostasia, tá? Que é o abandono da verdade, que a palavra de Deus diz que nós precisamos ficar atentos para nós não sermos enganados, né? E diz que primeiro vem a apostasia, e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Não vos recordais de que ainda convosco eu costumava dizer-vos essas coisas? Quer dizer, Paulo já tinha falado sobre isso com os irmãos, tá certo? Mas eles estavam sendo enganados por espíritos proféticos, enganadores, por cartas, né? Então, Paulo veio aqui de novo dizer que reforçar a verdade para eles. E agora ele diz assim: e agora sabeis o que o detém, para que ele seja revelado somente em ocasião própria. Com efeito, o mistério da iniquidade já opera, aguardando somente que seja afastado aquele que agora o detém. Então, de fato, será de fato revelado o iníquo. Irmão, primeiro é a apostasia, tentando fazer com que as verdades sejam desviadas do nosso coração, que nós abandonemos a fé, né? E depois vem o aparecimento do iníquo. Aqui fala do homem da iniquidade, né? E aqui está falando do iníquo. Iníquo também é como, eu estou comparando esse iníquo aqui também como já a consolidação desse homem da iniquidade, né? Sabemos que o iníquo, a iniquidade é a falta de referência. Hoje, mais do que nunca, irmãos, o espírito da iniquidade está operando. Está tentando tirar todas as nossas referências, sejam através das leis,
governamentais, das leis que regulam, tá certo, a sociedade. E para quê? Para que essa modernidade, esse pós-modernismo, para que esses progressistas intelectuais, na verdade, tudo uma situação existente hoje para anular a nossa fé, dizendo que a palavra de Deus não é mais válida nesses tempos atuais, como André compartilhou a semana passada, dizendo que há uma desconstrução, uma descolonização, hoje existe esse termo, uma descolonização do ser humano. Quer dizer, que tudo que nós cremos é porque nós somos colonizados, nós somos presos a conceitos, né, a princípios, a tradições que não fazem mais parte desse mundo moderno. Então, eles estão descolonizando a nossa mente. Na verdade, criando uma iniquidade. E essa iniquidade vai afetando a nossa fé, nos fazendo ser apóstatas. Então, irmãos, assim como a apostasia vai ser um evento, tá certo? O cume, tá certo, de tudo aquilo que é de desvio, o iníquo também é o símbolo, é o máximo, é a concretização da iniquidade. Este homem, ele é totalmente sem lei. Então, para ele aparecer e receber todo o apoio da humanidade, ele precisa tirar as referências. Ele não vai fazer isso de uma hora, já está fazendo. Não vai fazer de uma hora para outra. Ele já está fazendo nas escolas, nas universidades, dentro das igrejas, tá certo? Para quê? Porque quando ele vier, não vai ter resistência. Haverá uma unanimidade, porque tudo já está feito, a cabeça das pessoas estão feitas. Né? Então, nós precisamos nos voltarmos à verdade. Eu queria dizer para os irmãos, né? Irmãos, vamos tomar cuidado com o que nós ouvimos, com o que nós vemos. Quais as fontes, de que fonte nós estamos bebendo, irmãos? A palavra diz que virão falsos profetas fazendo prodígios e grandes sinais. Nós não estamos vendo isso ainda, mas vai aparecer. Mas para enganar, se possível, os próprios eleitos. É com muito pesar que eu vejo muitos cristãos sendo enganados, principalmente hoje com a questão política, irmãos. Muito cuidado, muito cuidado. Em que fonte nós estamos bebendo? De que fonte nós estamos baseados para dar as nossas opiniões, sobretudo para nós darmos até o nosso voto? Precisamos estar conscientes, irmãos. Não é ser de direita e nem de esquerda. É quem está oferecendo o quê? Se eu tenho, só vou dizer aqui, se eu tenho um candidato, irmãos, isso é importante, se eu tenho um candidato e que esse candidato me faz 1000 promessas, tem palavras bonitas, isso não é o suficiente. Tem conceitos, tem ideologias bonitas que eu gostaria que eu... Mas de que fonte que é isso? Está cooperando com o Evangelho? Está cooperando? É um com a palavra de Deus ou é contra? Porque tudo que ele propõe, que se for contra a palavra de Deus, irmãos, isso é iniquidade. É tirar as referências, tirar a fé que nós temos. É apostasia. Irmãos, eu estou falando isso aqui, parece às vezes que é chover no molhado, e parece que é coisa pré-infantil. Irmãos, mas se nós vemos quantos cristãos estão sendo enganados, trazendo a política, até partidos políticos para dentro de igrejas. É sutil, não é? É muito sutil. Então, o que nós precisamos, na verdade, é
estarmos sóbrios, voltarmos à palavra de Deus. Não é? E aqui fala, que só dando continuidade, né? Com efeito, o mistério da iniquidade já opera e aguarda somente que seja afastado aquilo que o detém. O que o detém hoje? Nós já vimos, é a palavra de Deus, é a lei de Deus que ainda detém o espírito da iniquidade. O iníquo, o aparecimento do iníquo. Ele está tirando a palavra de Deus. Ele está tirando. As referências da sociedade, que são referências somente no mundo ocidental, as leis são baseadas na palavra de Deus, na civilização judaico-cristã, na religião também, né, nos princípios judaicos cristãos. Estão tirando, irmãos. Então, nós precisamos estar atentos em o que nós apoiamos, para nós não sermos cúmplices das obras infrutíferas das trevas. Tá certo? Então, o que detém hoje, eu creio, irmãos, é a palavra de Deus, é a lei de Deus. Os irmãos já ouviram falar, que muitos creem que é quando o Espírito Santo for sair da terra, for tirado da terra, quando a igreja, né, for tirada da terra. Mas, irmãos, eu creio pelos fatos. Eu falei, né, Deus fala pela palavra e pelos fatos. Então, nós precisamos estar atentos. Estão tirando as referências da palavra de Deus. Isso, tá, no mundo político, no mundo judiciário, e também, irmão, tirando a palavra de Deus do coração dos irmãos. E as coisas são sutis, já falei. Outro dia eu vi um anúncio que o próprio Papa disse que precisava rever a Bíblia, porque a Bíblia já está atrasada, é arcaica, que ela precisa de uma nova correção, precisa de uma correção, de uma atualização. Nós, irmãos, nós não temos nenhuma relação com esse tipo de comentário, mas quem tem familiares católicos sabe que isso é de grande influência. Então, a coisa já está bem adiantada, tá, irmãos? Só para dizer para vocês. Então, essa referência está sendo tirada. O que detém hoje é a palavra de Deus. E diz aqui, então, no 8, então será de fato revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro da sua boca e o destruirá pela manifestação da sua vinda. Ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás com todo o poder, e sinais e prodígios da mentira. Olha, aqui tem um aspecto muito importante, que fala que o Senhor o matará, o destruirá, né? O matará com o sopro da sua boca. Em Apocalipse fala que lá vai sair uma espada afiada do Senhor da sua boca. O que vai matar o iníquo, o Senhor nem vai precisar nem, né? É só falar a palavra para esse iníquo. A palavra, a verdade, o Senhor o matará. Então, mostrando, irmãos, que nós também, hoje, podemos vencer o inimigo proclamando a palavra de Deus. Os vencedores o venceram por causa do sangue do Cordeiro e da palavra do testemunho. Então, a palavra do testemunho, quer dizer, o que é a palavra do testemunho? É nós falarmos aquilo que é da palavra, e não o que nós pensamos. É proclamarmos a palavra, queira as pessoas aceitem ou não, creiam ou não, nós precisamos dar o testemunho da palavra. Quando é assim, irmãos, as pessoas se calam. Nós vencemos o inimigo por meio da palavra. E essa palavra precisa estar constituída em nós. Essa palavra é a espada do Espírito. Se o Espírito precisa atuar, ele precisa de algo, que é a palavra de Deus.
Então, como o Senhor Jesus, ele vai matar o iníquo, tá? Só com a sua palavra, com a palavra, com a espada que sai da sua boca, nós hoje temos que também ter essa palavra guardada em nós como uma espada, certo? Olha, esse inimigo, nós precisamos vencê-lo com a espada, que é a palavra, e fala que é com o sopro, né? Ele fala que é revelado, Senhor, com o sopro de sua boca. O sopro aqui também fala que é a questão do Espírito. Nós precisamos do Espírito forte, exercitado, e a palavra de Deus em nós. O Senhor vai aparecer naquele dia, o aparecimento do Senhor, a sua palavra, e com o Espírito que ele estiver, ele vai derrotar esse iníquo. Né? Eu lembro de João, quando o Senhor apareceu para ele, ele teve como morto, né? Na ilha de Pátimo, e tantos outros, quando o Senhor apareceu, ele caiu prostrado. Então, a glória do Senhor, a palavra do Senhor e o Espírito, né, de poder do Senhor é que vai aniquilar o iníquo. E nós, irmãos, também precisamos estar nesse mesmo processo, nesse mesmo empenho aqui, né, vamos dizer assim, que nós temos que ter palavra, temos que ter o Espírito e a presença do Senhor em nós. Para isso precisamos exercitar o Espírito, irmãos. Exercitar o Espírito para ter discernimento das coisas. Né? Precisamos esperar o Senhor com esse Espírito, com esse coração puro. Eu estava pensando aqui, né, falando sobre o arrebatamento. Existem escolas diferentes, algumas escolas que dizem que todos os crentes serão arrebatados antes da tribulação. Existe outra escola que fala que todos os crentes irão ser arrebatados pós-tribulação. O que nós temos recebido, irmãos, é que alguns vencedores irão antes da tribulação e que a maioria dos crentes passará pela tribulação. Isso tem causado grandes controvérsias entre os filhos de Deus. Mas, irmãos, precisamos estar seguros com relação à palavra. Paulo falou, né? Eu estou falando isso para vocês para recuperar, né, as deficiências da vossa fé. A nossa fé tem deficiência. E cada dia que passa, quando mais lemos a palavra, mais ouvimos a palavra, mais nós vamos tendo clareza da palavra de Deus. Pois bem, mas não são essas coisas, irmãos, não são essas coisas que deveriam trazer divisão entre os filhos de Deus. Porque, na verdade, não são essas coisas, saber essas coisas que nos farão, sabe? Simplesmente saber, presta atenção que eu estou falando, não é simplesmente saber essas coisas que nos vai fazer ser arrebatado antes ou depois, ou estarmos no reino. Nós precisamos saber para nós termos paz, para nós não sermos enganados. Deixa eu só dar um exemplo que eu estou querendo dizer. Tem muitos crentes que creem na Nova Jerusalém com ruas de ouro, tá? Com porta de pérola, tal, literalmente. Nós cremos, eu creio, que não será assim, que tudo aquilo é figurativo, que a Nova Jerusalém ela vai descer, ela vai ser nova, enfim, é por aí. Não é o fato de eu crer que ela é de ouro que vai me levar para lá. Não é pelo fato de eu não crer que ela não será de ouro que vai me levar para lá. O problema é se a gente achar que é assim, nós vamos brigar, nós vamos dividir. A questão não é essa. A Nova Jerusalém será nossa e nós estaremos lá. É porque houve um fato, é porque nós cremos no Senhor Jesus, nós temos a vida eterna, nós estaremos lá. Então, aqueles que creem que
que a rua vai ser de ouro? E se não for, ele vai estar lá, porque há um fato, houve um fato, que ele creu no Senhor. Aquele que tem o filho tem a vida, vai estar lá. E vamos dizer, irmãos, que será de ouro. Eu que não creio, eu vou estar lá. Vou ter uma surpresa. O outro também pode ter uma surpresa negativa. Mas eu estou muito tranquilo com relação à palavra de Deus. O que eu quero dizer? É que não é o saber dessas coisas que nos faz ser vencedores. É o nosso estado, é o nosso coração. É a marra que fala, né? Deixa eu fazer para a gente terminar aqui, diz que aqui, no versículo 10, ele diz: com todo engano de injustiça aos que perecem, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. Não acolheram o amor da verdade. Que palavra estranha até, não é? Amor da verdade, amor da verdade. Quer dizer, essa verdade, ela vem acompanhada de amor, ela só veio por causa do amor de Deus. Jesus falou assim, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E a verdade chegou até nós, irmãos, com amor. E essa verdade, ela vem com amor para nos exortar, para nos aperfeiçoar, para nos consolar, nos acalentar. Então, como nós temos recebido essa verdade? Com ceticismo? Como nós temos recebido? Com incredulidade ou com um coração pleno? Então, o que eu quero dizer para os irmãos é que é muito bom saber essas coisas. Dá uma segurança para nós. Dá uma paz para nós. Mas mais do que isso, irmãos, é acolher o amor que vem com essa verdade para nos salvar. É o nosso coração puro. Por isso o Senhor fala, né, que nós precisamos amar e apressar a vinda do Senhor. Nós precisamos amar a vinda do Senhor, nós precisamos apressar, esperar com amor a vinda do Senhor. Se nós amamos o Senhor e a sua volta, irmãos, se ele vier na primeira ou na segunda vigília, não vai fazer diferença. Se nós amamos o Senhor, certamente o Senhor vai olhar para o nosso coração e dizer: eu preciso de você aqui comigo, né? E diante disso eu me lembro, irmãos, muito bem, aqui de uma passagem que eu gosto muito, eu sempre tenho compartilhado com os irmãos, em Lucas 2, que fala de Simeão, que era... Eu queria ler com os irmãos, me perdoem aqui rapidinho, aqui já estou terminando, tá? Lucas 2, 25, quando Maria e José foram levar Jesus para o templo para ser oferecido, né? Conforme a lei, o 25 diz assim: havia um homem em Jerusalém, um homem chamado Simeão. Olha só, homem este justo e piedoso, que esperava a consolação de Israel. Olha, ele é justo, piedoso, e esperava a consolação de Israel. E o Espírito Santo estava sobre ele. Olha a característica desse homem. Ele não era um sacerdote, ele era um homem. Revelara-lhe o Espírito Santo que não passaria pela morte antes de ver o Cristo do Senhor. E movido pelo Espírito, foi ao templo. Olha, pessoa totalmente esperava a consolação de Israel, ele era justo e piedoso, e o Espírito Santo estava sobre ele. E fala que ele foi movido pelo Espírito para ir no templo. E qual foi a atitude dele?
E quando os pais trouxeram o menino Jesus para fazerem com ele o que a lei ordenava, Simeão tomou-o nos braços e o louvou, dizendo: Agora, Senhor, pode despedir em paz o teu servo, segundo a sua palavra, porque os meus olhos já viram a tua salvação, a qual preparaste diante de todos os povos, luz para a revelação dos gentios e para a glória do teu povo Israel. Ora, antes, irmãos, houve um fato em que os magos chegaram em Jerusalém perguntando onde nasceria o Filho de Deus. E os fariseus e todos os homens da lei disseram: vai nascer lá em Belém. Tá? Nós sabemos. Explicaram direitinho para ele como é que seria e aonde seria. Mas quando o Senhor Jesus nasceu, nenhum deles estava lá. Quando o Senhor Jesus foi oferecido, nenhum deles estava lá. Eles conheciam, mas um conhecimento que não fazia diferença para Deus. Muito pelo contrário, foram eles que crucificaram o Senhor. Olha, outro exemplo aqui, no versículo 37 diz que 36, havia uma profetisa chamada Ana, filha de Fanuel, da tribo de Azer, avançada em dias, que vivera com seu marido 7 anos desde que se casara, que era viúva de 84 anos. Esta não deixava o templo, mas adorava noite e dia em jejuns e oração. E chegando naquela hora, dava graças a Deus e falava a respeito do menino a todos os que esperavam a redenção de Israel. Oh, Senhor Jesus, que diferença, irmãos, de coração. Uma coisa é saber, simplesmente, e a outra coisa é esperar de forma adequada. Piedoso, justo, o Espírito Santo estava sobre ele, foi movido, era movido, andava, né, segundo o Espírito Santo, né, e a outra adorava noite e dia, com jejuns e orações. Irmãos, tudo isso faz uma grande diferença. Não é simplesmente o conhecer. Conhecer, ela repara as deficiências da nossa fé, nos dá paz na nossa mente, no nosso coração. Mas o que vai fazer de fato, irmãos, sermos vencedores, sermos as primícias, sermos pessoas que trazem o Senhor, irmão, é o nosso coração adequado, a nossa vida adequada. Né? Paulo estava aqui encorajando os irmãos, estava até corrigindo alguns aspectos dos irmãos, e depois, no final do capítulo de Tessalonicenses, ele fala de como as pessoas deveriam viver. Não é? De como os irmãos deveriam viver. Então, é isso aí, irmãos. Eu dou graças ao Senhor porque, depois de muitos anos, a gente tem revisto essa verdade. Muitas coisas ficaram muito mais claras para mim, né? Mas que isso não seja motivo simplesmente de conhecimento, mas possa mudar o meu coração, possa amar mais o Senhor, apressar e esperar a vinda dele. Né? Só para reforçar, irmãos, não é o fato de crermos de um jeito ou crermos de outro que vai nos fazer ou nos levar a ser arrebatados, como primícias ou não. É o nosso coração. Né? Então, tem algumas verdades que elas não mudam o nosso destino. Tá certo? Se eu crer, verdade não, desculpa, não é verdade. Algumas interpretações da verdade não mudam o nosso destino. O destino, aquilo, a Nova Jerusalém já está lá, o reino já está lá, não é se eu creio de um jeito ou de outro é que eu vou ou não estar. Todo conhecimento é para me ter uma vida adequada, né? Para eu estar lá de pé
diante do Filho do Homem. Tá certo, irmãos? Então é isso, o meu encargo era esse, né? Nós precisamos amar a verdade, pois a verdade veio por causa do amor de Deus por nós, tá certo? E quando a gente ama a verdade, a gente não fica correndo atrás de fábulas, de doutrinas, de coisas de homens, né, que vêm para nos enganar, tá certo? Porque nos últimos tempos as pessoas sentirão coceira nos ouvidos para poder ouvir aquilo que querem ouvir, certo? E Paulo estava aconselhando e exortando a Timóteo para que ele pudesse exortar os irmãos com relação a isso. Irmãos, amém. Esse é o meu encargo, né? Que os irmãos possam rever as mensagens, se constituírem das verdades, para que tudo isso dê paz ao seu coração, assim como deu ao meu. Tá bom? Os irmãos fiquem na paz. Desejo um ano cheio de fé para os irmãos, de saúde, né? É o que nós precisamos, e que o Senhor possa nos abençoar como igreja. Amém? Jesus é o Senhor.